Olá, boa tarde. Celebram-se amanhã 30 anos do encontro do Papa João Paulo II com os líderes religiosos e políticos em Assis. Um acontecimento que vamos abordar dentro de instantes com o Padre João Lourenço, logo após os temas da atualidade religiosa. Bispos europeus de vários ritos católicos estiveram reunidos pela primeira vez em Portugal, com passagens por Lisboa e Fátima. Portugal acolheu a reunião anual dos bispos europeus de rito oriental, que foi marcada pela situação de violência e guerra na Ucrânia e Médio Oriente. Esta é uma iniciativa promovida pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Ormai ci sono dei rapporti tra chiese occidentali e chiese orientali, dei rapporti anche di mutuo sostegno, non so, sacerdoti di là che vengono ad aiutare di qua, aiuti che si scambiano, esperienze. Direi che è un cammino molto bello che è da continuare. Estes encontros são muito importantes porque a nossa Igreja Católica é católica de muitas particularidades, porque o universal não dissolve aquilo que é particular a cada um, a cada povo, a cada tradição, a cada liturgia, e é muito importante que nós nos visitemos uns aos outros, também encontros como este, para partilharmos todas essas riquezas que trazemos connosco, as preocupações também, que acabam por ser preocupações de todos, porque muitas destas igrejas neste momento estão a ser afetadas por grandíssimas crises, guerras, fomes mesmo, enfim, necessidades de toda a ordem, e com certeza que nós temos estas urgências presentes, mas agora ainda são mais ativadas, não é? Após a sessão de abertura em Lisboa, 57 bispos prosseguiram os trabalhos à porta fechada em Fátima. Siamo qui come chiese orientali cattoliche in Europa, perché anche noi abbiamo a cuore il futuro e l'identità di questo continente e vogliamo camminare insieme ai vescovi della Chiesa Latina per manifestare la comunione e la bellezza dell'essere tutti parte della Chiesa universale, che accoglie in sé uma varietà de expressioni e tradizioni. Presente no encontro, o arcebispo greco-católico de Kiev ofereceu simbolicamente ao cardeal patriarca de Lisboa o ícone de Nossa Senhora de Fátima, que nasceu em Donetsk, evocando uma cidade ocupada onde as pessoas morrem de fome. Oggi Ucraina vive un momento molto doloroso, un momento di guerra. Perciò ringraziamo per la vostra solidarietà, anche per la vostra risposta generosa a questo appello del Santo Padre per fare la colletta, per aiutare alla gente che è vittima di questa aggressione straniera contro la nostra gente e contro il nostro paese. Os jovens olham a família como núcleo de estabilidade e construtora de solidez social, dados que resultam de um estudo agora divulgado pela Universidade Católica Portuguesa. Família, Essência e Multidisciplinaridade é um livro que nasce do Instituto de Ciências da Família da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica e com o contributo de outras escolas. Um estudo que surge no momento em que alguns setores apresentam a família como uma realidade do passado ou pondo em causa o seu modelo tradicional. É verdade, se vir a questão do ponto de vista da comunicação social ou das políticas públicas, mas não é verdade se falar com as pessoas, porque a família continua a ser um núcleo central da nossa vida, o centro das nossas preocupações, das nossas alegrias e das nossas tristezas. E mesmo as investigações que são feitas sobre a família, e este livro também o demonstra, apesar da diversidade de configurações, apesar dos modelos culturais, que naturalmente são diferentes, continua sempre a ser um conceito, uma ideia central na família e também na organização da sociedade. Este estudo, que foi apresentado numa sessão que contou com a presença do Presidente da República, quer olhar uma realidade social
política ou cultural que se impõe às sociedades de hoje e que é a família. E o objetivo desse livro foi olhar a família, que é ao fim e ao cabo uma realidade essencial dos dias de hoje, à luz de vários olhares multidisciplinares ou interdisciplinares, que vão desde o direito à economia, desde a cultura às ciências, e procura oferecer não a visão única sobre a família, mas uma visão possível daquilo que pode ser a família hoje, em Portugal, com todos os desafios económicos e sociais que se colocam. Um livro para o público mais especializado, mas não só, para todos os que se interessam sobre as leituras de várias áreas do conhecimento sobre a família. Os dados deste estudo são também um contributo para que possam ser aplicados a vários tipos de legislação. Veja, por exemplo, a total ignorância que a legislação sobre o trabalho tem daquilo que são as funções familiares, com a duração dos horários de trabalho, com as dificuldades de flexibilização, etc. O livro conclui com um inquérito feito a alunos do ensino superior, que dá conta da imagem de família que os jovens têm e as expectativas que guardam em relação a ela. Alguma inquietação sobre as condições que hoje são oferecidas para formar família, para desenvolver família e para realizar um ideal de vida em comum em família, inquietação por um lado, mas esperança por outro. Esperança, ou seja, uma confiança na instituição família e a ideia de que de todas as instituições de sociabilidade a que o indivíduo normalmente, ou com as quais o indivíduo normalmente entra em contacto, a família ainda é aquela instituição onde o grau de confiança das pessoas é mais sintomático. Família, essência e multidisciplinaridade. Foi apresentado numa ocasião em que Marcelo Rebelo de Sousa homenageou a reitora cessante da Universidade Católica, Maria da Glória Garcia, com a Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública. A Semana Nacional da Educação Cristã começou com as escolas católicas em Fátima. O bispo de Aveiro criticou a discriminação das escolas católicas face ao ensino público. Foram 15.000 alunos a marcar presença em Fátima no encontro que alertava contra a discriminação que as escolas católicas estão a enfrentar. Na questão do governo, há liberdade para podermos ter escolas católicas ou de outras confissões religiosas. A dificuldade está em reconhecer à escola católica um estatuto idêntico à da escola estatal. Dom António Moiteiro sublinha que o projeto educativo católico tem como base uma mensagem humanizadora e valores que lhe conferem uma relevância para os alunos na sociedade atual. A identidade da escola católica é igual a qualquer outra escola. É ajudar os alunos a crescerem para serem agentes de mudança deles mesmos e da sociedade em que se inserem. A peregrinação das escolas católicas a Fátima insere-se na Semana Nacional da Educação Cristã, que a Igreja em Portugal dinamiza até 30 de outubro e que tem como tema educar, propor o caminho para uma vida plena. Estiveram no santuário cerca de 15.000 alunos de pelo menos 45 escolas de todo o país, que têm uma identidade própria. De facto, é a prática educativa que nelas decorre também que as diferencia, neste triplo eixo que te disse, no fundo, o ideário que as funda, as práticas que tentamos levar a cabo para que os pais as escolham exatamente nessa identidade que lhes é própria e que é idêntica aos valores do Evangelho e ao encontro com a pessoa de Jesus que nos transforma. O Externato Frei Luís de Sousa, em Almada, na Diocese de Setúbal, está a celebrar 60 anos de atividade. O diretor rejeitou o rótulo de elitista que se associa frequentemente às escolas católicas. Nós temos as mais diferentes realidades, temos pessoas que fazem efetivamente um sacrifício de vida e um investimento claro de vida para dar uma educação de qualidade aos filhos, identificada com determinados valores. Nos jovens que deram corpo a esta peregrinação e em todos os outros, está o futuro de Portugal. Muitas são as dificuldades que as novas gerações enfrentam. Nós estamos a vê-lo
nos jovens que vão saindo das universidades e que têm muita dificuldade de entrar no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho, na sua precariedade, também não ajuda na constituição das famílias. O que acontece isto hoje? Não vislumbramos muitas melhorias num próximo futuro. Na nota pastoral Educar por pôr caminho para uma vida plena, a Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé apresenta 4 pontos essenciais. Educar é pôr a caminho, educar é propor referências, educar é promover a fraternidade e a comunidade, educar é formar agentes de mudança e de transformação social. Temas que pode encontrar no portal agência.eclésia.pt, a agência de notícias da Igreja Católica em Portugal. Há 30 anos, Assis registava um acontecimento invulgar. São João Paulo II, então Papa, convocava líderes religiosos para, em conjunto, rezarem pela paz. Começava assim um novo dinamismo de compreensão e proximidade entre as religiões, as culturas e os povos. O espírito de Assis foi também um dia a escolha vocacional do nosso convidado, Padre João Lourenço, franciscano, também o diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Padre João Lourenço, 30 anos de um encontro, podemos dizer, que mudou um bocadinho o curso da história. Sim, muito boa tarde aos nossos telespectadores. Acho que é um daqueles encontros, daqueles momentos felizes que acontecem e que neste caso aconteceu até pela própria iniciativa do Papa João Paulo II, que o foi preparando com diferentes momentos e foi dando forma e preparou, eu diria, quase com grande empenho, e nós sabemos como o Papa colocava muito empenho naquilo que fazia, muita determinação, mas também preparou com todo o cuidado e prudência. A forma como este encontro decorreu procurou salvaguardar a identidade de cada um dos membros de todas as confissões ou movimentos religiosos que participaram, procurou salvaguardar a sua liberdade e procurou que o encontro não estivesse condicionado nem por questões religiosas, nem por questões ideológicas, nem por princípios de natureza teológica. Um objetivo era este: vamos a Assis e vamos rezar pela paz. Neste ano de 1986, que foi o ano internacional declarado pela ONU como o ano da paz. E, portanto, esta preocupação que o Papa quis, certamente, com os seus colaboradores e no diálogo com aqueles que lá estiveram, foi exatamente procurar e motivar. Vimos Assis para rezar. É uma outra forma de construir a paz. Não vamos fazer diálogo político, não vamos fazer grupos, não vamos fazer pressões. Isto não é um fórum, não é uma conversação sobre metodologias para a paz, isto é um espaço de oração. Um espaço de oração que é, ao mesmo tempo, de consciencialização e de motivação para construir a paz como um valor primordial e fundamental. É verdade que este encontro não nasce aqui, acontece aqui, mas não nasce aqui. Ele começa a estar inscrito eu diria, na dinâmica da Igreja a partir do Vaticano II. Não é? Nós temos, pelo menos, 3 documentos no Vaticano II que abrem e que ajudam a Igreja a olhar para as outras religiões e para os outros movimentos religiosos com um novo olhar, com uma nova perspectiva, que são, essencialmente, a Lumen Gentium, Luz dos Povos, a Dignitatis Humanae e a Nostra Aetate. São 2 declarações e uma Constituição, portanto, são documentos com, eu diria, teologicamente, com o mesmo valor, mas eu diria, de volume, de importância algo desigual, mas 3 documentos que pautam neste respeito, esta consciência que vai surgindo a partir do interior da própria Igreja para um diálogo construtivo, e neste caso um diálogo de fé e um diálogo de oração com as outras confissões, que eu acho que é um movimento muito bonito. Não foi em Roma, nem foi em Paris, foi em Assis. Há aqui uma intencionalidade também. Eu diria que este encontro teve 2 simbolismos muito bonitos. O primeiro simbolismo é exatamente o lugar que foi escolhido. Porque é um lugar
que não representa domínio de nada. Assis é um espaço aberto, é um espaço acolhedor. É um espaço que também tem como patrono um homem, São Francisco de Assis, para além de ser um construtor de paz, é exatamente um construtor de fraternidade. De diálogo até com os diferentes. De diálogo e fraternidade e de paz. E eu acho que, ao escolher Assis, o Papa também poderá ter pensado, mas nós podemos ver aí uma motivação, que é esta, o Papa sente que o verdadeiro caminho para a paz é esta fraternidade. É este não querer sobrepor, subjugar ninguém, mas procurar colocar todos neste plano de comunhão. E, portanto, este é, de facto, um sentido muito, muito importante. E o outro simbolismo, o outro aspecto importante é, de facto, aquele que resulta de agregar à volta tanta gente. Dá-lhe quase um sentido universal, não é? Uma certa universalidade. Porque nós, por exemplo, no Ocidente, que estamos tão distantes dos movimentos religiosos, eu às vezes não sei bem se são verdadeiras religiões, são apenas movimentos religiosos e de espiritualidades tão próprias do Oriente, vieram muitos, estiveram muito presentes, desde o budismo, o brahmanismo, o shintoísmo, esses movimentos também estiveram muito presentes e fizeram-se tornar, quiseram também tornar-se participantes desta dinâmica de construção da paz a partir de Assis, para os quais muitos, certamente, Assis não tinha grande significado, não é? Mas ganha significado a partir deste momento. Exato. Amanhã à noite o Centro Cultural Franciscano vai assinalar este acontecimento com uma iniciativa. Pode-nos falar um bocadinho dessa realização? Sim, a iniciativa que vamos realizar, portanto, no Centro Cultural Franciscano, no Largo da Luz, junto ao Seminário da Luz. É às 21 horas, portanto. Este evento pretende, acima de tudo, eu não diria... Nós este ano, o Papa Francisco, por impossibilidade de agenda, até já antecipou um bocadinho esta celebração, convocando de novo e reunindo em Assis com muitos líderes. Nós quisemos marcá-lo para o dia. Porquê? Porque este acontecimento criou, eu diria, um espírito. E por isso nós até chamamos este evento que vamos fazer o Espírito de Assis. Espírito de Assis no sentido de dar continuidade, de procurar que ele tenha uma dimensão formativa. Não é um acontecimento que nós pretendemos ter uma dimensão apenas informativa, mas uma dimensão formativa, porque há uma consciência, uma identidade a viver e a construir a partir deste acontecimento. Portanto, a iniciativa visa exatamente isto, celebrar o acontecimento, mas não só celebrar, mas também dar continuidade ao espírito que cresce a partir de Assis e que nós queremos naturalmente reforçar internamente primeiro entre nós franciscanos, é por isso que o promovemos, porque de facto este acontecimento traz muita marca franciscana, e depois ajudar a todos aqueles que queiram associar-se, não apenas os que estão presentes, mas também outros através dos meios de comunicação social, como a Eclésia e outros meios, poder também, eu diria, beber qualquer coisa, alimentar-se de qualquer coisa, fortalecer-se em qualquer coisa a partir deste espírito, não é? Para o evento vamos ter 4 convidados cujo objetivo é que nos falem de 4 dimensões ligadas a esta efeméride ou a este acontecimento. São 2 franciscanos, um da Ordem Franciscana à qual eu pertenço, chamados os frades menores, e eu também do outro ramo da Ordem Franciscana, que são os franciscanos conventuais, o Fabrício Bordin, que nos falará exatamente do testemunho, porque ele é conventual. Os conventuais são aqueles que normalmente são os que têm, que administram a basílica onde está o corpo de São Francisco, que foi um dos lugares emblemáticos do acontecimento. Há dias ele estava lá e, portanto, vai-nos falar um bocadinho do testemunho a partir de quem vive o acontecimento por dentro do espírito franciscano e dentro do envolver-se do acontecimento.
Teremos também o Padre Cerqueira Gonçalves, que nos vai falar da espiritualidade, do pensamento franciscano, que é um homem que vem da cultura, da filosofia, um grande conhecedor da Idade Média e, portanto, um homem que sempre dedicou uma parte do seu estudo ao aprofundamento dos ideais franciscanos. E ele, naturalmente, partilhará aquilo que há em São Francisco, que dá sentido, que dá forma, que dá corpo a este evento. E depois teremos, para além destes dois, teremos ainda o Dr. Eugênio da Fonseca, Presidente da Caritas, que nos vai falar do impacto deste acontecimento naquilo que nós poderíamos dizer o âmbito social, onde ele também é certamente um bom conhecedor. E, finalmente, o Dr. José Tolentino Mendonça, que é um homem da cultura, que nos vai falar um pouco do impacto dos ideais inerentes ao espírito de Assis, no âmbito da cultura e na aproximação eu diria, não só apenas dos intelectuais, dos homens da cultura, mas também na aproximação de reflexões de caráter cultural que podem, naturalmente, contribuir para que este espírito vá ganhando onda, vá engrossando, vá sensibilizando e possa aproximar os povos. E que participou neste recente e que esteve presente encontro. No último evento, Exato. Até como o Papa Francisco de Portugal. Muito bem, Padre João Lourenço, muito obrigado por nos ter aqui trazido esta data tão importante e fica o convite para... Temos todo o gosto então, em poder acolher exato. Todos quantos desejarem pelas estar 21 horas no Largo da Luz, amanhã, então. O espírito de Assis foi há 30 anos, mas perdura e há bem pouco foi reafirmado pelo Papa Francisco e pelas diversas religiões que ali se fizeram representar. Lembro ainda que mais logo pode acompanhar na Antena 1, a edição rádio do programa Eclésia, quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.